No entanto, ainda não é ruim. Depois de examinar a sala, Leilin assentiu levemente. O lugar era um pouco pequeno, carecia de mobília e estava coberto por uma espessa camada de poeira. Ainda assim conseguiria uma renda altíssima na cidade sagrada, onde uma polegada de terra valeria tanto ouro. Como ele poderia morar aqui de graça? Por que ele estaria insatisfeito? O que fez com que Leilin se sentisse ainda mais satisfeita era que aquele lugar era propriedade da família Stewart, e Thomas registrara isso especialmente para ele. Com Thomas garantindo a ele, mesmo que toda a cidade fosse completamente revistada no futuro, este lugar seria tão firme quanto uma rocha. Leilin tinha suas próprias razões para suas ações hoje. Eles só foram realizados após deliberação cuidadosa. A cidade santa estaria entrando em tempos difíceis, e sem um patrono forte uma simples busca seria muito problemática. Por que mais ele moraria aqui? Ele não tinha falta de materiais valiosos para vender. Por um lado, ele não queria ofender Thomas. Outra razão era que ele estava pegando emprestada a pele de tigre da família Stewart, colocando uma fachada falsa para intimidar os outros para se proteger. Claro, uma vez que seu plano fosse exposto, implicaria a família Stewart, especialmente Thomas. Isso seria incrivelmente triste para eles, mas estava tudo dentro das considerações de Leilin. Na realidade, a ideia surgiu depois que ele viu a Agnes e a paixão de seu irmão pelas irmãs. Uma vez que o levaram para a cidade sagrada, Belinda e sua irmã haviam quase esgotado seus potenciais, e elas apenas causariam problemas no futuro. Neste mundo cachorro comer cachorro, beleza sem força foi o mais problemático. Suas opções eram claras. Por um lado, ele poderia manter seu relacionamento com Belinda e sua irmã, mas no processo ofendeu a Agnes e seu irmão. Por extensão, ele ofenderia a família Stewart que os apoiava. Por outro lado, ele poderia renunciar às suas relações com Belinda e obter a compreensão e proteção da família. Do ponto de vista de Leilin, a resposta era óbvia. Algumas pessoas optaram por seguir um caminho de ruína, recusando-se a viver em silêncio e até mesmo ostensivamente, apesar de serem fracas. Apenas um autor exibindo seu polegar de ouro seria capaz de salvar esses casos. Embora Leilin não pudesse ser considerado fraco, no mundo do purgatório, e especialmente nesta cidade sagrada, ele era tão frágil quanto alguém que morreria à luz sendo iluminado por eles. De fato, ele poderia revelar sua força e implacavelmente derrubar Thomas. Isso seria seguido a Agnes, então a posição da família Stewart nos altos escalões. Ele poderia mover toda a cidade santa. Tudo por um único momento, seria uma cena incomparavelmente gloriosa. Isto é, até que suas origens despertaram suspeitas. Então, com um olhar, a Snake Dovager imediatamente saberia que ele era o que ela estava procurando, e ele teria entregado a si mesmo em um prato. Então, Leilin realmente teria perdido tudo. E olhando para a raiz do problema, seria para quê? 2 mulheres? Eles realmente valeram tudo isso? Leilin não tinha sentimentos por Sophie e Belinda, elas eram simplesmente companheiras que ele conheceu na estrada. Belinda tinha uma impressão vagamente boa dele, de vez em quando, brincava de vez em quando. Para Leilin ter que lutar por ela e, finalmente, perder tudo, isso não seria ultrajante? Com a maldição Ausnak em seu corpo, e em um momento em que ele estava lentamente se aproximando da morte, preocupar-se com assuntos triviais como afeição era simplesmente tolo. O que eu preciso agora é não poupar esforços para me esconder, e entrar em conflito com os Sevarts, uma família de cobras tirânicas, é claramente imprudente. E especialmente sobre 2 mulheres. Leilin sacudiu a cabeça. Comparado ao confronto direto com Thomas, e finalmente, desencadeando a situação de se expor completamente, Leilin simplesmente optou por implementar um plano que minimizasse sua influência e desse a ele os maiores benefícios. No entanto, Thomas não podia dizer que seu maior inimigo em conseguir Belinda e Sophie não sou eu, mas sua irmã Agnes. Leilin acariciou seu queixo pensativamente, com um traço de escárnio no rosto. Com a Agnes ao lado das irmãs olhando cobiçosamente como um tigre observando sua presa, o plano de Thomas poderia ser declarado um fracasso bem-sucedido antes mesmo de começar. E, claro, uma vez que ele quebrasse seus grilhões de sangue, Leilin poderia naturalmente fazer com que Thomas pagasse o preço pelos insultos de hoje.
Com esse pensamento, ele entregou Sophie e Belinda para Agnes por um tempo, deixando-a protegê-las enquanto ele recebia uma rara garantia de entrada segura na cidade. Não foi uma coisa difícil para ele aceitar, e de fato ele tinha assuntos mais importantes a serem atendidos do que isso. Sem saudar os vizinhos invejosos ao seu redor, Leilin imediatamente fechou a porta. Este prédio de 2 andares com um pequeno pátio fora atendia às suas expectativas. Depois de ver um pequeno canteiro de flores no recinto, o rosto de Leilin floresceu em um sorriso. Não é ruim. É realmente decente. Tudo o que falta é que ninguém venha me incomodar. Infelizmente, isso é impossível. Leilin suspirou, olhando para a palma da mão. Veias azuis esverdeadas foram reveladas sob a luz, e ele ainda podia sentir vagamente sua força vital se esvaindo. Seu corpo parecia até um pouco fraco. Esta situação. Leilin riu amargamente. Aí lasca. Bip. Calculando dados sobre a força vital do hospedeiro. Análise concluída. A habilidade corrosiva da maldição Alsnak foi ampliada na Cidade Santa. Nova estimativa de tempo, 3 anos e 2 meses. Mesmo se eu selar a minha linhagem e alma, este dreno de vida ainda é inevitável. É realmente muito difícil romper os grilhões de uma existência de grau 8. Houve um traço de um suspiro na vida de Leilin. Expressão. Não importa o quão cuidadosamente ele se preparasse, o alcance de seus planos, o efeito de um único selo da Snake do Vager poderia instantaneamente colocá-lo de volta à estaca zero. Este foi o resultado de uma lacuna absoluta na força. O próprio Leilin sempre gostou de intimidar os fracos, e o que ele mais odiava era uma situação em que ele era forçado a desafiar aqueles que eram muito mais fortes do que ele. Aqueles thrill-seekers que gostavam de se dar ataques cardíacos em vez de lucrar com segurança com uma situação eram todos lunáticos. Felizmente, tenho minha experiência. Junto com minha alma cheia de lua cheia e todos os preparativos que fiz, ainda tenho uma chance. Ah! Leilin tossiu e entrou no prédio. Depois de passar meio-dia, Leilin havia inspecionado quase todos os cantos daquele prédio de apartamentos surrado e até mesmo secretamente havia substituído todas as defesas por suas próprias. Leilin não podia confiar nesse tipo de propriedade que pertencia a uma família, poderia haver monitoramento e equipamento de sondagem dentro dela. Com o AI, o escaneamento em nível atômico de chip e a visão de Leilin como um grande mestre de formações de magia, os poucos dispositivos que haviam sido montados não conseguiram escapar dele. Naturalmente, Leilin não escolheu desmantelá-los imediatamente, o que faria com que ele caísse completamente com a família Stewart. Em vez disso, ele preparou uma camada de selos para além dos dispositivos de monitoramento, para fazer a família sentir que este lugar ainda estava em seu alcance. Na realidade, nenhum único traço das ações de Leilin seria vazado para eles. Uma vez que a noite caiu, a cerca ao redor do pátio foi coberta com uma camada de runas cinzentas que lentamente desapareceram de vista. Embora seja apenas uma construção temporária, deve ser o suficiente para lidar com meus vizinhos, murmurou Leilin para si mesmo, chegando a um quarto completamente fechado, sem janelas. As tábuas podres emitiam um odor desagradável e havia até muita poeira no chão. Como não tinha janelas, a sala inteira parecia extremamente sombria. Ele imediatamente preparou uma formação de magia de sacrifício, com uma runa representando um pássaro gigante no meio. Traços de poder cinzento fluíam continuamente sobre ele, fazendo com que a runa do pássaro gigante parecesse ter espalhado suas asas para voar. Todo-Poderoso Governador do Caos. As asas da tempestade. Livre-arbítrio de outra dimensão. Sua Majestade, o Nefarious Filtbeard. Seu sacrificador pede que você me dê sua atenção. Uma onda de intenções explodiu do corpo de Leilin, contendo o poder de uma alma pesada da lua cheia. Ligou-se instantaneamente a alguém através da formação de feitiços. Imperador Kemoin. Você já entrou na Cidade Santa. Boa. Muito bom. Excelente. A excitação podia ser sentida pelo Nefarious Filtbeard, embora não tivesse um corpo para descer. Afinal, eles estavam no Jardim dos Fundos da Cobra, e estavam sob estrita vigilância.
Na realidade, se Leyline descobrisse que estava fazendo um sacrifício ao Nefarious Filchbeard, deixasse sozinho, até mesmo Thomas seria caçado e morto imediatamente. Esta era a cidade sagrada do rei Continen. Apenas um dignitário poderia governá-lo, e essa era a Cobra Viúva. Mesmo um aliado como o Olho da Provação não poderia espalhar sua influência aqui, muito menos o abominável Filchbeard. Consequentemente, vendo que Leyline tinha se infiltrado inesperadamente na linha de frente do inimigo sem nenhum problema, o humor animado do Nefarious Filchbeard era compreensível. Todo-poderoso dignitário, apelo para que você conceda o seu poder de caos, e esconda todos os assuntos neste apartment estou construindo para que eu possa escapar do olhar da Snake Dovagir. Leyline orou sinceramente, mas ele não ofereceu nenhum sacrifício. Claro! Será sua recompensa por trazer o poder do caos para a Cidade Santa. Se você está disposto a oferecer sinceramente sacrifícios para mim, no futuro você definitivamente se tornará minha mão amiga, um sacrificador de grau 6. Um chiureado suave podia ser ouvido, e logo depois um círculo cinza começou a se erguer dos pisos e paredes, cobrindo rapidamente todo o prédio. Tudo foi feito no escuro e em segredo, sem emitir estranhas ondulações ou brilho. Observando a luminosidade da formação mágica, uma estranha expressão cintilou nos olhos de Leyline. Embora ele não tivesse oferecido nenhum sacrifício desta vez, o filhote de aves nefasto ainda o assistia magnanimamente, escondendo-se, e até mesmo concedendo uma grande quantidade de poder. Isso obviamente não era apenas por bondade. O Filchbeard Nefarious parecia não ter desistido do plano de usar seu poder de caos para contaminá-lo completamente, e para que ele finalmente se tornasse seu subalterno. No entanto, ambos estavam atualmente relutantemente unidos devido ao seu inimigo comum, a Cobra Viúva. Se uma diferença de opinião ocorresse no futuro, eles possivelmente se tornariam inimigos. Parece que o meu sucesso na infiltração excitou o Nefarious Filchbeard. Leyline riu friamente. Infelizmente, o pássaro não tem nada a ver com meus planos futuros, e nunca mais o encontrarei novamente. Os planos do nefasto Filchbeard estão destinados a ser todos em vão.